Como vai? Tudo certo? Meu nome é Peter Duarte. Estamos aqui hoje para falar do princípio de Peter, como eu tinha prometido. Se você quer entender esse princípio controverso, fica comigo aí nesse vídeo. Olá, gente. Tudo bem? Então, estou aqui hoje para falar sobre o princípio de Peter, onde Lawrence J. Peter, em 1968, para ser mais exato, escreveu um livro, publicou na verdade um livro, né? Ele escreveu antes, ele publicou um livro onde que falava do princípio de Peter. Inclusive é bem controverso ele, e eu queria estar falando para vocês desse princípio para a gente poder entender algumas coisas que possam vir a acontecer. O que esse princípio diz? Eu vou ler aqui para vocês. Ele diz bem assim: ó, o fato de um trabalhador merecer uma promoção não significa que ele esteja preparado para ser promovido. E diz o seguinte: não importa as habilidades que a pessoa tenha, se são adequadas para uma promoção ou não. Às vezes promover alguém significa levar a organização à mais absoluta incompetência. O princípio de Peter ele traz alguns aspectos que a gente, quando está trabalhando numa empresa ou gere uma ou coisa parecida, não entende em relação a algumas coisas. Então, qual que é o princípio desse princípio, vamos colocar dessa forma, né? Assim, esse princípio diz que a pessoa é promovida até o mais alto grau da sua incompetência. Chocante, né? Então quer dizer o seguinte, que a pessoa talvez seja uma excelente... vamos pegar assim uma excelente vendedora, mas que dela é promovida para coordenadora das vendedoras. A pessoa daí é promovida para... E aí ela vai bem. Daqui é promovido para gerência, daqui é promovido, daqui a pouco é promovido. E o que acontece? As promoções, elas acabam elevando a pessoa até o mais alto grau da sua incompetência. Não que as empresas ou a própria pessoa não consegue entender isso. É que a própria necessidade que vai tendo vai fazendo com que a empresa, até mesmo as pessoas, vão subindo de cargo onde elas não são competentes para aquilo. Então, assim, esse princípio ele está muito presente na vida nossa, sabe? Porque não sei se vocês aí que estão me assistindo já foram julgados pela média. O que é ser julgado pela média? É que aquilo que você faz é a média que os outros fazem. Simples assim. Ah, eu vou, não, mas peraí, você, não, mas, peraí, você fala, eu tenho competência para fazer isso muito mais. Não, não, nós só precisamos que você faça isso só. Tá bom. Aí você pega e fica ali só naquilo, entendeu? Só naquilo. Isso é o que? É o princípio da incompetência, porque você é julgado pela média, entende? Então, assim, o princípio de Peter traz isso como uma coisa assim muito taxativa. Ele traz até um gráfico que é bem interessante, e se vocês procurarem no Google vocês vão ver. O princípio ele traz o seguinte, que a pessoa ela é super incompetente. Aqui. Vai e daí faz uma elevação assim, ó, passando pelo meu rosto assim, aí ela desce assim. Aquela elevação é a média. Então começa o super incompetente, vai na média. E depois sai daquela montanha, vem para o mesmo ponto do super incompetente, mas na outra extremidade, sabe quem está lá? O super competente. Sabe por quê que tem essas duas extremidades? Porque a média vai estar empregado, o super incompetente vai estar desempregado e o super competente, aquele cara fora da curva, aquele cara fora que pensa fora da caixa, ele vai ser simplesmente demitido também. Ele é igualado com aquele que é super incompetente, que não produz nada. Por quê? Porque na verdade 99,9% das empresas julgam pela média. Isso é chocante, entendeu? Esse é o princípio
E eu estava fazendo uma pesquisa meio rápida. Isso é até hoje muito difundido nas empresas. E assim, o pessoal vai ficar bravo comigo, mas multinacionais é mais ou menos por aí a pegada. Tá? São poucas as multinacionais que conseguem ter uma administração mais focada em resultados e pessoas competentes do que a outra extremidade. Então o que acontece? Muitas delas caem na média. E você há de entender comigo. Empresas na média, resultados são médios. Empresas super competentes são empresas com resultados super grandes, super competentes, resultados extraordinários. Então, assim, esse basicamente é o princípio. Se você ler ali tem até uma frase até que eles dizem assim: com o tempo, cada posto tende a ser ocupado por um funcionário que é incompetente para desempenhar suas funções. Não se deixe enganar por aparentes exceções. Então, assim, diz o seguinte, que a pessoa é elevada até o mais alto grau da sua incompetência, independente de que cargo ela esteja. Tá, mas eu no operacional sou muito bom. Mas talvez para um cargo um pouquinho mais de coordenação não seja, ela já se torna incompetente. E vai. E quantos CEOs vocês já viram que não tinham a competência necessária para estar nesse cargo? Eles foram promovidos de acordo com as políticas das empresas, onde que elevou-os até o alto grau da sua incompetência e trazem para baixo 99% de pessoas incompetentes. 1% é competente, mas tem sua voz extremamente afogada, vamos colocar dessa seguinte forma, afogada, abafada pelo 99% que está na média, que são incompetentes. E aquele ainda que fala demais e que é extraordinário fora da curva é demitido. Quer exemplos? Steve Jobs. Na sua empresa, quando os incompetentes foram elevados ao mais alto grau da sua incompetência em cargos que talvez não o cabiam, o que eles fizeram? Foram lá e demitiram o Steve Jobs. Ele não era um gênio da computação, mas era gênio de produto, entendeu? E eles demitiram o gênio de produto deles, a empresa simplesmente começou a decair, começou a entrar num buraco onde tiveram que chamar novamente ele para poder reerguer a empresa com seus desenvolvimentos de produtos fora da curva, porque ele era extremamente competente naquilo que ele fazia. Então, assim, isso que o princípio de Peter traz para nós, entendeu? Então, assim, ele diz o seguinte para nós: o princípio é resumido em uma ideia básica. Na estrutura hierárquica de cada organização, os trabalhadores serão promovidos a um cargo para o qual não estão preparados. Então, assim, o desafio de você ocupar cargos de responsabilidade ele é muito grande dentro de organizações que necessitam dessa coisa, E aí as pessoas se acham preparadas tecnicamente, se acham preparado extremamente focado em produto, desenvolvimento, e não é. Quando você é competente e é promovido a tal cargo, você tem que desempenhar outras funções que não são só simplesmente técnicas, até mesmo relacionamento, persuasão, esses tipos de coisas. Então você acaba se tornando incompetente por ações que talvez você tenha a ter. Então assim, você que é líder, cara, você tem que ter muito cuidado em quem você promove, tá? Tem um cara que eu acompanho chamado Marcelo Germano, da empresa autogerenciável DAG. Ele fala muito dessa questão de promoção, ele fala de liderança, ele fala de como você autogerenciar a sua empresa, ser uma empresa autogerenciável, e ele fala muito disso. Então, se você tem que ter muito cuidado de promover seus líderes, você tem que ter um cuidado enorme na hora de você conseguir colocar eles para dentro da sua empresa, para dentro dos cargos, melhor dizendo, que talvez não seja a competência dele. Às vezes é melhor você ter um ótimo cara na retroescavadeira, o melhor que você já viu, do que você tentar promover ele a gerente do pátio de máquinas das retroescavadeiras. Entendeu? Porque ele não vai ser competente para administrar as pessoas. E aí você cai no princípio de Peter. Entendeu? Então, assim, a competência para definir cargos ela é muito importante. Por isso que vocês têm que
estar sempre ligado, viu? Analisar perfil, uma coisa que eu sempre bato muito em cima em relação a analisar perfil na hora de você elevar a pessoa para uma liderança. Outro dia tinha um amigo meu que falou, eu preciso promover um líder aqui para minha equipe, tá? Falei, cara, é o seguinte, por que que você quer promover essa tal pessoa? Ele me falou o nome da pessoa. Eu falei, por que que você quer promover? É por causa que ela é gente boa, por causa que ela é isso, por causa que... Eu falei, tá, mas e a competência dela? Não, mas ela sabe um pouquinho, eu vou ensinar tudo. Resumindo, ele ia perder uma ótima pessoa numa operação que talvez ele não conseguiria nenhuma igual para promover ela. Eu falei, não, faz o seguinte, cara. Conversou com ela? Não, não conversei, não falei nada para ninguém, só para você. Eu falei, então faz o seguinte, vamos analisar o perfil. Fizemos um levantamento de perfil, daí eu falei para ele, quem que cabe aqui? Aí ele falou, não, quem cabe aí é a outra pessoa, essa daqui. O que acontece? Uma pessoa que não era tão chegada dela, no dono da empresa, mas assim, era uma pessoa que tinha o perfil para aquilo ali. Testou, fazem 8 meses, 9 meses, testou, cara, show de bola, tá lá a pessoa trabalhando bonitinho, trabalhando extremamente focada, teve um aumento de salário, tudo, só que daí ele já entendeu o seguinte, ele precisava de um cargo superior a essa pessoa que nós arrumamos, aí ele já entendeu o que, que nós fizemos, aí ele entendeu o seguinte, aquela pessoa que ele promoveu não tinha competência para ir para outro cargo naquele momento, ela precisava desenvolver. Sabe o que, que ele fez? Contratou de fora. Então ele se ligou nisso daí. Tem como você conseguir se ligar e não cair no princípio de Peter. Você tem que simplesmente poder entender aquilo que são as necessidades que a sua empresa precisa. Entendeu? Então isso foi uma grande conversa que a gente teve ali, uma troca de ideia que resultou numa coisa muito boa para a empresa dele, que ele não só resolveu um problema, mas evitou dois, né? Que era colocar duas pessoas incompetentes em cargos que não tinham o perfil essas pessoas para assumir. Então é assim que você consegue entender o princípio de Peter e tenta trazer para a tua organização. Nada é uma receita pronta, mas com muito trabalho, com um entendimento ou até mesmo uma organização ali, de simplesmente definir um perfil do cargo, que você conseguiu atingir aquilo que talvez um líder mais cru ia te trazer muitos problemas. Então, assim, é show de bola isso. É legal a gente entender isso daí para poder pegar e fazer talvez diferente em algumas outras atitudes. Eu quis explicar o princípio de Peter para quando eu falar vocês entenderem, tá bom? E a gente volta a tocar mais esse assunto, mas é simples, não é um vídeo muito longo esse, mas é isso que eu queria passar para vocês, beleza? Valeu, pessoal! Deixe seu like para nós aí, acompanhe nós no YouTube, a gente também está no Facebook. Diz a nossa equipe que daqui a pouco a gente vai estar em tudo que é canal aí. Então, assim, primeira coisa, deixe seu like e se inscreve aí no YouTube, acione as notificações para receber mais vídeos nossos. E vamos para cima aí. O que vocês quiserem, peça nos comentários que a gente responde. Valeu, gente, um abraço, até o próximo.